Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando mais uma vez, Momento EBD, mais saber, mais viver. Hoje nós estamos aqui na lição de número 3, que você vai ministrar na sua igreja no dia 20 de julho, de 2025, que traz o título, Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Todo mundo sabe o que significa Evangelho, né? Evangelho significa boas novas, boas notícias, né? Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Então, o texto áureo diz assim: quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. Esse texto se trata do coxo que era colocado na porta formosa do Templo de Jerusalém. A verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Né? A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. É uma pregação que tem como função o poder do Espírito Santo. Está muito bem trabalhada a verdade prática. A leitura bíblica em classe, que é o texto básico dessa lição, que o comentarista, o pastor José Gonçalves, procurou trabalhar, é Atos 3, 11 e 19, que você vai fazer a leitura com a sua classe, com a sua leitura devocional, e fazer a devida exegese do texto, conforme assim está no livro de apoio, conforme está na revista do mestre, conforme você vai didaticamente trabalhar com a sua sala de uma maneira coesa, de uma maneira didática. Ok? Na introdução, esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem da Escritura e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam ou não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Uma introdução muito bem sintetizada, trabalhada, que já dá uma base já do que vai se tratar de cada tópico, subtópico, e até a sua conclusão. Muito bem trabalhado o conteúdo. O tópico de número 1, a igreja que prega as Escrituras. O subtópico, as Escrituras revelam a Deus. Vamos ver aqui. Primeiro ponto aqui de secar dessa lição. A lição está muito bem, vamos dizer, explícita, está muito clara, está muito coesa, segundo o seu conteúdo didático, pedagógico, o qual o comentarista pastor José Gonçalves muito bem trabalhou. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam a Deus, É a questão de revelação, que aparece a palavra grega apocalipse, Deus se dá a conhecer através, primeiramente, da revelação geral, através do eixo que significa a sua própria criação. Deus se dá a conhecer através da razão humana, Deus se dá a conhecer através da moral, Deus se dá a conhecer através de toda a história da humanidade, e Deus se dá a conhecer, dentro da sua revelação, dentro das Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura sagrada, E com Deus também dá a se conhecer dentro também da palavra viva, Então a Bíblia é a palavra escrita e Cristo é a palavra viva, o qual veio revelar, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na mensagem petrina, a segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, 11 a 26,
teve a primeira parte da mensagem, a primeira mensagem que ele pregou foi no dia de Pentecostes, na abertura, que quase 3.000 almas se converteu, né? A gente já ressaltou em lições passadas. Agora, na segunda, ou no segundo sermão, na segunda mensagem que ele prega, ele tem como base agora um contexto que ele, na prática, ele vivenciou, que quando ele ia para o Templo Formosa, e de lá tinha um coxo, né, um aleijado, que era colocado desde a sua tenridade, e de lá teve aquela experiência milagrosa, aquela experiência extraordinária do coxo andar a partir do momento que teve toda uma contextualização, que quando ele pede uma esmola, né, veio esmolar, pedir alguma coisa a Pedro, né, e Pedro falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, né, ande, né, pegou pelas mãos, né? E ele passou a andar. Mas teve um processo que Pedro olhou para ele, fixou o olho nele, e etc. Tá? Então, essa é a segunda parte da mensagem aqui da pregação, ou a segunda pregação, conforme está nas Escrituras. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, 11 e 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro, né? Coloca Deus no centro da sua mensagem. Pedro usa trecho da Escritura para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio, capítulo 18, ele cita o capítulo 22 de Gênesis, né? Ele cita também em sua mensagem aqui também o livro dos Salmos, o Salmos 22, ele cita o livro de Daniel, capítulo 9, 26, então a mensagem dele é toda bibliocêntrica, né? Toda baseada no texto do Antigo Testamento, que vem fundamentar acerca do Hamachias, acerca do Cristo, acerca do Messias de Israel, acerca da esperança messiânica de Israel, que até hoje eles esperam a Cristo, né? Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. Da mesma forma que os autores da Bíblia, né, falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Pedro está ressaltando, né, o contexto do Antigo Testamento, né? O contexto lá do Pentateuco, né, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Ele está falando dos Neviim, né, que são os profetas do Antigo Testamento, tanto os profetas anteriores como os profetas posteriores, como assim está arranjado, organizado na Bíblia hebraica, que é a Tanakh. Também ele cita também a boa parte também dos livros, né, que são chamados Torá, Neviim, Ketuvim. Os Ketuvim são a última parte da Bíblia hebraica, que são os nossos escritos, né, que são boa parte também dos nossos livros históricos, tem de uma mistura mais, que faz os nossos 39 livros. Então, ele cita toda a base. No primeiro sermão que ele pregou, ele citou o profeta Joel, né? Ele citou o profeta Joel acerca do derramamento do Espírito Santo. Então, a gente vê Pedro como um pregador pentecostal, um pregador cristocêntrico, um pregador bibliocêntrico, um pregador que tem por base a Bíblia Sagrada. E ele cita sempre o texto ao qual ele está trabalhando. Não é aquela questão, texto sem contexto é pretexto para ele dizer, Pedro não parte por esse viés, por esse caminho, ele parte pelo caminho correto. Aquilo que ele está pregando, ele está fundamentando. Ou na base da linguagem profética do Antigo Testamento, na linguagem da Torá, que é o nosso Pentateuco, ou então baseado nos livros históricos, ou baseado nos Salmos e etc., o que trata acerca da esperança messiânica. Mas, enfim, ele trabalha a sua mensagem, o seu sermão, um sermão bíblico, um sermão bem trabalhado, ao qual ele está anunciando. As Escrituras apontam para Cristo, né? Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então, que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, quem estava no Antigo Testamento, os autores, o povo que tinha a esperança messiânica, estava olhando para o futuro. Nós que estamos já no Novo Testamento, no século XXI, terceiro milênio, olhamos para o passado e vemos agora Cristo, né, que foi crucificado, que ressuscitou, é assunto ao céu e voltará novamente para buscar sua amada igreja como o divisor da própria história humana, a própria história universal e a própria história, né,
a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, quando ele está de braço aberto na cruz do Calvário. Ok? Então, as Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que a Escritura dava testemunho dele. Isso está registrado em João capítulo 5, versículo 39. Todo o Antigo Testamento, né, dá testemunho acerca de Cristo, da promessa, né, que viria no futuro. E de lá onde que nós temos a primeira promessa, né, está lá em Gênesis capítulo 3, o versículo número 15, né, que nós chamamos de proto-evangelho. Proto significa primeiro, né, a primeira pregação do evangelho, que é chamada proto-evangelho, né. Então, de lá é a primeira pregação do evangelho. E uma das coisas também que Paulo também deixa patente, né, bem registrada, é na carta aos Gálatas, né, parece é o capítulo 3, que ele fala que Deus pregou o evangelho para Abraão. E assim todo o Novo Testamento, até na promessa também voltada para Abraão, né, serão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, na semente do patriarca Abraão, ela se cumpre em Cristo, né? Ela se cumpre em Cristo. Então, está aqui toda a questão. Cristo é o centro da Bíblia. A gente até coloca, né? O autor da Bíblia, a gente coloca no sentido trinitariano. O autor é Deus, Pai, né? O tema principal da Bíblia é Jesus Cristo. E o inspirador da Bíblia é o Espírito Santo. Mas, num bom conceito geral, o autor da Bíblia é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, a gente vê também um tema claro, central é Cristo, né? Tudo é Cristo. Então, Cristo é o centro da Bíblia Sagrada. Tudo converge, aponta para Ele, conforme Ele bem disse em João 5:39. Outra questão, essa era também a compreensão do apóstolo Pedro, né, relacionado quando ele está pregando do dia de Pentecostes. Segundo as suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Pedro fala isso no capítulo 3, versículo 18. Então, o sofrimento do Ramachia, a citação de Isaías, quando aparece a questão do servo sofredor, né? A questão também, as profecias de Zacarias e outros profetas messiânicos que viveram no passado, o profeta Miqueias também, que é um profeta messiânico. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já havia sido predita pelos antigos profetas. Então, Jesus ele veio para morrer. Isso já estava já predito, já estava já em todo o projeto de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Para Deus não existe plano B, Deus só tem um plano A. Tudo isso estava no projeto dele. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, né? Conforme está em Apocalipse 13. Então, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme a visão e a fala também de João Batista. Então, Jesus veio para morrer. Dentro da queda do homem, dentro da falha do homem, realmente a semente da mulher e o proto-evangelho, né, a primeira pregação do evangelho, que da semente da mulher nasceria o Ramachia, nasceria o Messias, nasceria o Cristo, nasceria o nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele que viria buscar e salvar, porque se havia perdido já estava já nos projetos e no plano de Deus. Né? Então, vamos aqui. Terceiro, as escrituras confrontam o pecado. Né? As escrituras confrontam o pecado. Isso é fato. Se as escrituras não confrontar o pecado, realmente é uma questão que seria mais algo tão abstrato, né? Mas ela confronta o pecado. Ela confronta o mais vil pecador relacionado à sua vida, relacionado ao que ele é. É o que Pedro vai fazer aqui. Vamos lá. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta, né? Foi o que Pedro demonstrou. É o que devemos fazer nas nossas pregações, né? Quando apresentarmos a mensagem salvadora, a mensagem ao mais vil pecador, a questão da condenação eterna, do juízo eterno de Deus, a questão do lago de fogo, a questão do juízo final, a questão que dessa vida que passarmos sem Cristo, vamos para um local de juízo, um local de sofrimento,
é o que Jesus falou para Nicodemos, né? Naquele confronto que ele teve com ele, que ele fala para Nicodemos: aquele que não nascer, nem vai ver o reino e nem tampouco vai entrar no reino do céu. Então isso é necessário. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado na humanidade. E tem essa questão do contexto, quando fala na carta Petrina, né, o que é, na carta Joanina, o que é o pecado? O pecado é a transgressão à lei moral de Deus. Né? O pecado, no hebraico, significa errar o alvo, né? De fazer o que é correto, de fazer o que é certo. Mas eu gosto muito da palavra, quando aparece a palavra anamós, né, que significa o sentido já moral, o sentido sem lei, o sentido que quebra. Né? Então, o pecado é uma transgressão da lei estabelecida de Deus. Então, devemos confrontar o mais vil pecador com a mensagem da verdade. Onde que o texto diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Né? E a verdade, ela dói. No texto citado, Pedro usa o termo grego, né, metanoeu, traduzido aqui como arrependei-vos, né, arrependimento da minha volta, mudança de atitude, é o que ele vai colocar aqui na frente. Essa palavra, além do já conhecido sentido arrependimento, significa também mudança de mente, mudança de interior, mudança de atitude, da minha volta, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus em nossas vidas. Então, é a questão de sair do caminho largo e vir para o caminho estreito em Cristo. É sair daquela velha vida e buscar uma nova vida em Cristo. E somente Cristo pode salvar o mais vil pecador. Foi isso que Pedro fez com a mensagem, o que devemos fazer também como exemplo, o que está registrado. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Né? Não é aquela pregação que o cara prega, vinde como estáis e permaneceis como estáis. Vinde como estáis, mas é que Cristo vai mudar a vossa vida. Né? É o que Paulo registra em Efésios capítulo 4. Aquele que roubava não rouba mais, o que mente não mente mais, e a cada dia devemos sufocar, né, crucificar o velho homem, que é o velho Adão, a nossa velha natureza caída. Então, é nessa questão que tem que ter uma mudança radical. Tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, que vai ser a próxima lição. O Espírito capacita o mensageiro, né? É o texto lá de Atos 1:8, que a gente já falou: recebereis poder ao descer sobre vós, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Né? Então, é nesse contexto, encher do Espírito Santo, para que possamos testemunhar, pregar a mensagem salvadora. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos. Né? Eles passaram muito tempo orando, desde ali Jesus passou 40 dias com eles, e depois, quando Jesus foi assunto ao céu, eles passaram 10 dias em oração, buscando, quando eles já estavam sentados, naquele momento de repouso ou não, então sentaram, naquele momento que estava orando também, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e falaram outras línguas, conforme o Espírito Santo concedesse que falasse, né? Um grande milagre. E de lá, isso fica evidente no uso do verbo grego, né, traduzido como fixar os olhos, né, fixar os olhos na passagem. E Pedro e com João, fitando os olhos nele, né, a questão lá do coxo que era colocado no templo Formosa. Tem uma citação que ele coloca na lição, que de Strong, Augusto Strong, que era um batista, né, explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligado a acontecimento divino milagroso que aconteceu nesse contexto aqui do capítulo 3, versículo de número 11. Fixar os olhos, né? Olha esse olhar aqui. Vamos lá. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou, né? Paulo vendo aquele homem, que o homem estava com aquela fé na pregação, na mensagem ao qual ele estava pregando acerca de Cristo, e de lá ele olhou para ele, olhou na batata dos olhos dele, e de lá, aquele momento, Jesus o curou, Jesus o deu novamente o andar
E algo maravilhoso fez Deus na vida dele. Da mesma forma, aparece em Atos 13:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Ô filho do diabo, ficarás cego, não verás a luz, etc. Tal. E Elimas, naquele exato momento, ele ficou sem ver a luz, ficou cego. E isso é homens cheios do Espírito Santo de Deus para fazer uma missão. Pregar o evangelho a tempo e fora do tempo. É por isso que a mensagem fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aqueles que creem meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não terão danos alguns, né? Então é o texto aqui de Marcos que retrata essa promessa acerca de que o Espírito Santo, o poder de Deus pode fazer na nossa vida. Os discípulos foram a toda parte anunciar a mensagem e o Senhor cooperava com eles e confirmando com muitos sinais. É o que aconteceu. Esse é o texto da grande comissão. Outro texto da grande comissão também que está registrado é de Mateus, né? Comissão, o capítulo 28, versículo 18. Vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Estou usando a NVT, né? A NVT. A NVT que traz uma tradução boa, né? A NVI, a NVT, né? Tenho várias traduções. Vamos pegar aqui uma para você mais acostumada aí, de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa aqui é uma tradução que você já tem um costume com ela, que é Almeida Revista Atualizada. Uma boa tradução. Vamos pegar outro texto aqui que fala aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, né? É o revestimento de poder, é o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo significa revestimento de poder, né? Então, esses homens estavam cheios do poder de Deus, né? O que aconteceu com Pedro, né? Quando Pedro passava lá no capítulo 5 de Atos, né? As pessoas procuravam colocar onde que no mínimo passasse a sombra de Pedro, as pessoas colocavam os aleijados, leprosos, pessoas doentes, né, no meio ali, para que no mínimo pudesse a questão da própria sombra, né, projetar a própria sombra de Pedro dessas pessoas enfermas. Mas isso não fazer das vossas experiências doutrina. Isso aconteceu lá, né, foi um momento extraordinário, não quer dizer que a sombra de todo mundo vai sair por aí curando. A mesma coisa foi a questão dos lençóis de Paulo na grande cidade de Éfeso, na grande Éfeso, né, que Deus usou Paulo poderosamente, de uma maneira excepcional, extraordinária, e Deus usou ele tão poderosamente que até os lençóis eram usados. Então não tem essa questão de joga palito nos outros, a questão do suor ungido, do sal ungido, né, e de outras coisas de Israel, óleo ungido e etc. Tal. Mas a verdadeira mensagem é cristocêntrica, é bíblica, é ter base bíblica para pregar. E cuidado para você não pregar um texto fora do contexto, né? Ter uma boa hermenêutica, uma boa exegese, uma boa homilética para você pregar, como Pedro nos dá o exemplo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. Então, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles foram ungidos, eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo para anunciar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra de Deus. Então, lembra das 4 operações? Eu falei das 4 operações: a leitura da Bíblia, a oração, né? O jejum, o vigiar, e sempre se colocar na disposição e na presença do Espírito Santo, que eu e você somos instrumento, canais, vasos na mão de Deus.
Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso, né, retórico ou oratório, né, isso é muito importante, né, a questão dos recursos da homilética, da retórica, da, da oratória, né, pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Sim, eu concordo. Eu concordo também que alguém com uma boa oratória, como foi Dr. Billy Graham e grandes homens, né, que foram a mesma coisa de Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, tinha uma boa oratória, uma boa retórica, uma boa homilética, e assim Deus usou ele poderosamente, né? A Bíblia fala que cresceis na graça e no conhecimento para que você possa ser usado por Deus de uma maneira elegante, de uma maneira brilhante para a glória do Senhor. O Espírito glorificará Jesus. O papel do Espírito Santo enviará outro Consolador, e esse outro Consolador vai testificar e glorificar o nome de Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. Isso está registrado em João 16 e 14. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é muito importante. Até o Espírito Santo, como uma das pessoas da Trindade, como um Deus, né, onipotente, onipresente, onisciente, né, como Deus todo-poderoso, assim como o Pai e o Filho é, mas mesmo assim o Espírito nunca chama atenção para si, mas sempre aponta para Cristo. Isso é um exemplo para nós, né? Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa. Né? Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Olha lá, Pedro não pediu aumento de cachê, como muitos pregadores aí cobram 10 mil, 20 mil, até eu que sou professor de teologia em seminário, etc. Você sabe que o salário do professor é uma coisa bastante, estamos lá como para servir o ministério. Mas esses pregadores, para pregar uma hora, vamos dizer meia hora, 40 minutos, então máximo uma hora, ou mais um pouquinho, 10 mil, 20 mil, ou mais do que isso, né? É um exagero demais, é muito dinheiro. E muitas vezes é uma coisa repetida, é uma unção de papagaio, é uma mensagem de papagaio, repetindo a coisa dos outros, etc. Tal. Mas aqui Pedro nos dá um exemplo aqui. Ele não queria ser o centro das atenções. Ele não queria nada, a questão de cachê, de aumentar o ibope dele, etc. Tal. O que ele queria era glorificar o nome do Senhor. Outra questão. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude e santidade fizesse mandar esse homem, né? Então, aqui a preocupação dele aqui, porque quando o aleijado, o coxo levantou, começou a glorificar a Deus, ficou tão alegre, né? Porque ali foi uma grande novidade, foi o maior presente que ele ganhou da parte de Deus, né? E ele começou a glorificar, isso chamou a atenção de todo o povo de Israel ali, o povo que ia no templo, viu aquele homem curado, o que foi que aconteceu? E aí a fama correu, né, para Pedro e para João, e Pedro faz essas palavras, né? Faz essas palavras que eles não era o centro das atenções. O centro das atenções é Jesus. É Jesus, o crucificado, como Paulo diz na carta aos Coríntios. Né? Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Né? As muitas mensagens que são pregadas aí são as mensagens antropocêntricas, né? Colocam o homem como centro de tudo. A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. Cristo deve ser o centro da nossa mensagem. Isso não passa de um discurso humano, né, que foi uma mensagem antropocêntrica, né? A igreja que prega a esperança vindoura. Na mesma mensagem que Pedro está pregando para esse povo, aqui naquela época não tinha carro de som, estava no gogó, né, na voz alta, lá diante do povo, né? Então, ele começa a pregar a questão da esperança vindoura, alerta uma sociedade indiferente, insensível, né? Ele retorna novamente essa palavra, né? O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação, a salvarem-se daquela geração perversa, né? O que a gente for ver, é uma sociedade centrada no relativismo, é uma sociedade centrada no homem, é uma sociedade centrada no ter, é uma sociedade centrada no consumismo, é uma sociedade corrupta, né? Onde que Paulo diz na carta aos Romanos que Deus tem entregado o homem às suas próprias paixões, e em outras palavras, seja feita a tua vontade, conforme está na carta aos Romanos, né? Esse tipo de sociedade, esse tipo de geração perversa,
é a geração do século XXI, terceiro milênio, essa geração já desse homem pecador que vem cada vez mais pecando, né? O que lá no livro de Apocalipse fala, quem é sujo se suje mais ainda, quem é santo se santifique mais ainda. É buscar o lado positivo e não o negativo da história. Então Pedro prega para essa geração para que ela possa ser confrontada com a mensagem, com Cristo, com a verdade, e que ela possa se arrepender. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante, né? Uma geração que não tinha conhecimento acerca. Um paradoxo que possamos pegar a citação de Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha só, que Israel tinha a Tanakh, tinha o nosso Antigo Testamento, né? Tinha os profetas, tinha Moisés, tinha todo o Antigo Testamento, né? Bíblia hebraica, né? Bíblia hebraica é a Tanakh, né? Tinha Torá, Nevim, Ketuvim, né? Com os 24 livros, que são nossos 39 livros. Então, era um povo que tinha uma cultura muito bem elevada, mas era um povo ignorante acerca daquilo que deveria, porque estava voltado mais para a interpretação dos anciões, as interpretações dos grandes rabinos, e de fato não estava procurando analisar o verdadeiro sentido, o verdadeiro contexto hermenêutico da palavra de Deus. Era uma cultura indiferente, insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança, né? Uma geração sem esperança. Então, Pedro alerta de uma esperança. Até hoje, Israel, como Israel não recebeu Jesus como Cristo, como Messias, até hoje Israel está esperando a questão da esperança messiânica, né? Que ela se dá escatologicamente. A insensibilidade às coisas espirituais é marcada daqueles que não conhecem a Deus, né? Que o povo, principalmente naquela pregação de Estevão, o povo rangia os dentes, tampava os ouvidos, tampava os olhos, para não ouvir a mensagem que Estevão estava pregando, né? A mesma coisa a questão de Pedro aqui também está ressaltando esse contexto. E a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada, né? É o confronto da mensagem que devemos levar a mensagem da cruz e pregar para o mais vil pecador. A promessa da segunda vinda é o que ele ressalta aqui também. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E vem assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Por outro lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Ramachias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Então, desde a época de Pedro, desde a época da carta aos Hebreus, né, desde a época da carta aos Hebreus, os últimos dias, segundo o escritor aos Hebreus, eu vou pegar aqui segundo o escritor aos Hebreus, está aqui, os últimos dias. Havendo Deus outra hora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, os últimos dias, naquele tempo de Jesus já eram os últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é que o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, né? Aqui o escritor aos Hebreus coloca Cristo como maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Arão, maior do que a antiga aliança, né? E já nos últimos dias que Cristo esteve, pregou, né? Por isso que na carta joanina, João fala, filhinho, já é a última hora. E essa última hora, conforme aqui a carta aos Hebreus, é desde a época da pregação de Cristo. Né? Então, nós estamos vivendo já mais do que a última hora, os últimos milésimos, do segundo, do relógio, o relógio escatológico de Deus, que a qualquer momento está tocando para ele buscar e vir buscar a sua amada igreja. Né? Realidade futura, vindoura, né? Quando Cristo também falou para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim, na casa do meu pai muitas moradas, se não for assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e depois voltarei outra vez. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o contexto diz que ele voltará outra vez para buscar a sua amada igreja, para buscar o seu povo santo, separado. Então, está aqui dentro aqui da fundamentação dos últimos dias, que o próprio Pedro fala dos últimos dias na sua segunda carta, Petrina.
Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometida a Israel. Né? Israel até hoje anseia a questão da esperança messiânica, a questão de restaurar, né, o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, de restaurar o reino de Israel, conforme a pergunta que esteve no capítulo 1, versículo de número 7 de Atos, né? A que tempo tu vais restaurar o reino a Israel? Aí Jesus falou, não compete saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu para os seus próprios desígnios. Aí ele diz, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Né? Mas a promessa é feita para Israel, que nos últimos dias ele voltaria para buscar a sua igreja e depois tratar também com o povo de Israel, lá no finalzinho da guerra do Armagedon. Trata-se da futura restauração de todas as coisas, né? Essa futura restauração de todas as coisas a gente pode colocar como um milênio, né? O milênio, as coisas futuras, né? Um novo estado eterno e etc. Não a questão desse restauracionismo, a questão de um universalismo, como essa palavra grega, né? Apokatase, né? Que significa que Orígenes até pegou essa palavra dizendo defendeu a questão de um universalismo, que todas as coisas vão ser restauradas, até mesmo o diabo vai ser salvo, vai voltar a ser um anjo de luz, etc. Pedro não está falando nada disso em sua mensagem. Pedro está falando de uma restauração futura, tanto de Israel, como também do milênio, como do estado eterno de Deus, a Nova Jerusalém, está dando esperança para o povo acerca daquilo que eles rejeitaram e daquilo que Cristo disse também, não reconheceste o tempo da vossa visitação e chorou. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança, né? Está aqui um texto aqui muito bom, essa mensagem de pregar para a esperança, para aqueles que não têm esperança, né? Quem sabe a questão de, o capítulo 11, o versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está a esperança. Cristo é a única porta para levar o homem para o céu. Outra questão básica é uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá, né? A mensagem, todo o projeto de Deus vai se cumprir no tempo e no espaço. A conclusão, chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como deve ser fiel à exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e um conhecimento limitado, sabe expor com maestria a Escritura Sagrada. Assim como ele, devemos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheio dele, para sermos, para termos êxitos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Né? Então, devemos ter bons sermões, pregações expositivas, pregações textuais, até temática, mas tem que trabalhar ela dentro do seu contexto. Uma boa pregação é uma pregação expositiva, é didática, é boa para se trabalhar. É a mensagem expositiva que é a nossa revista da Escola Dominical, né? Que faz as exposições dos textos, dá uma clareza para o ouvinte, uma clareza para quem está ouvindo, para quem está lendo, para quem está recebendo a mensagem, e uma explicação boa para que as pessoas possam entender o verdadeiro significado do Evangelho e sabendo que esse Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, tanto para judeus como para gregos, gentios, né? E nós sabemos que Cristo é a única esperança para a humanidade, e só Ele pode nos abençoar, só Ele pode nos encher dessa viva esperança, e que possamos pegar o exemplo aqui de Pedro, que trabalhou uma boa mensagem, uma mensagem bíblica, né, bibliocêntrica, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que não procurou holofotes, né, para si, ele não procurou luz, ele não procurou alto cachê, ele não procurou fama, ele não procurou uma mensagem centrada no homem, né, mas uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que exalta Cristo,
coloca Cristo como a essência principal da sua mensagem, que pode mudar o mais vil pecador. A outra lição, de número 4, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, onde que a gente vai falar mais um pouco desse conteúdo, que é um conteúdo já que você conhece, de cor e salteado, um conteúdo que é muito explícito para você que lê a Bíblia Sagrada, muito importante. Se você deseja se inscrever no meu canal Teologia, Aprenda Mais, está aí, acesse os nossos vídeos, o vídeo tem mais de 2, 3 anos gravado, que está lá parado. Eu aproveitei para gravar esses vídeos, né? Na época, esses vídeos aula, foi na época da pandemia, e de lá ele tem essa temporada toda aí de 2, 3 anos, tudo mais, tem uns mais novos, outros mais velhos, todavia são ainda bem atuais, é um bacharel em teologia, né, ainda que não seja tão completo, mas está um básico para uma provocação, para que você possa aprofundar, estudar mais ainda. Esse é o nosso canal Teologia Aprenda Mais, são mais de 300 vídeos, e que Deus possa te abençoar de uma maneira tão estupenda e maravilhosa. Até mais.